Fala pessoal, eu sou o Thiago Moreno e está começando mais uma edição do Semana Motor1.com Brasil. Sem nenhuma surpresa, o destaque dessa semana foi o lançamento do novo Jeep Avenger. Depois de muita espera, o SUV de entrada da Jeep no Brasil foi apresentado. E a novidade já chega com sistema híbrido leve. A pré-venda já começou e se você quiser comprar um Jeep Avenger Altitude, que é a versão de entrada, tem um preço especial de lançamento de R$ 119.990. Para as primeiras 1.000 unidades, o preço vai ser de R$ 114.990. O SUV vai ser comercializado em 3 configurações, todas com o mesmo conjunto mecânico, que é formado pelo motor 1.0 Turbo Flex e sistema híbrido leve de 12 volts. É o mesmo que a gente já encontra no Fiat Pulse, Fastback e nos Peugeot 208 e 2008. O câmbio é sempre automático de CVT com simulação de 7 marchas. No caso do Avenger são 116 cavalos e 20,4 kgfm de torque. Números aí que são iguais tanto para etanol quanto para gasolina. E se você está atento, percebeu que esse motor pode entregar 130 cavalos de potência em outros carros. Mas no Avenger, para pagar menos imposto, a potência foi reduzida. Nas medidas, o Avenger tem 4,8 metros de comprimento, um entre-eixo de 2,56 metros, 1,77 de largura e 1,58 de altura. O porta-mala está na média para a categoria com 364 litros. Segundo a Jeep, o consumo do Jeep Avenger 2027 pode chegar a 13,5 km por litro com gasolina na estrada. Agora indo para preços e versões, lembrando galera que esses são preços especiais de lançamento, tudo bem? A versão de entrada Altitude custa R$ 119.990, já tem faróis de LED, 6 airbags, ar-condicionado digital, frenagem automática de emergência, assistente de manutenção de faixa, painel digital, multimídia com tela de 10 polegadas, freio de estacionamento eletrônico, controle de cruzeiro, rodas de 16 polegadas, modos de condução, sensor de chuva, sensor de estacionamento traseiro e o único opcional é o pacote High Altitude, que tem câmera de ré e barras no teto. Acima dela vem a versão Longitude por R$ 135.990, acrescentando o piloto automático adaptativo, bancos em vinil e tecido, câmera de ré, barras no teto, faróis de neblina, aletas atrás do volante para trocas de marcha, rodas de 17 polegadas, ar-condicionado automático, chave presencial e carregador por indução. Nessa configuração você tem 2 opcionais, o Convenience Pack, que tem umas entradas USB, retrovisor interno sem borda, retrovisores externos com rebatimento elétrico, sensor de ponto cego, sensor de estacionamento frontal e lateral. O outro opcional é o teto solar, que traz o teto solar e o Jeep Adventure Intelligence, com ChatGPT integrado. A versão topo de linha é a Limited por R$ 145.990, acrescentando controle de cruzeiro automático de nível 2, faróis de LED Matrix, câmera 360 graus, painel de instrumento maior com tela de 10,25 polegadas no lugar da de 7 polegadas, retrovisor interno fotocrômico, iluminação interna de LED, ChatGPT integrado, navegador embarcado, rebatimento elétrico dos espelhos, rodas de 18 polegadas, monitor de ponto cego, sensor de estacionamento dianteiro e o teto solar também é opcional. Outro destaque dessa semana foi a apresentação do Volkswagen T-Cross no mercado mexicano. Por quê? Porque ele trouxe um novo visual que pode ter adiantado a próxima geração do T-Cross brasileiro. E vale lembrar que no México o T-Cross chama Taigun, é o mesmo nome que é usado na Índia. Por lá, o T-Cross também recebeu o câmbio automático de 8 marchas, que foi novidade da linha 2027 aqui no Brasil. O visual repaginado para o mercado mexicano trouxe o T-Cross para mais próximo aí de veículos maiores, como o Tiguan e o Taos, uma frente um pouco mais limpa. Também vou destacar aqui uma faixa de LED que atravessa a grade dianteira e termina no logotipo da Volkswagen iluminado. A lanterna traseira também foi repaginada e por dentro teve menos novidades. O SUV passou a contar com novos difusores de ar verticais, similares aos usados no Terra. E a tela multimídia também é nova, agora em posição meio que flutuante e com tela de 10 polegadas. Enquanto aqui no Brasil você pode comprar um T-Cross com motor 1.4 de 150 cavalos, no México só o motor 1.0 turbo de 3 cilindros está disponível. E por lá, como ele roda apenas com gasolina, ele entrega 114 cavalos de potência. Apesar da Volkswagen ainda fazer mistério sobre a nova geração de T-Cross em Nivus para o mercado brasileiro, a gente tem algumas pistas. A dupla de SUVs vai derivar do projeto Saga, que são 2 utilitários esportivos que nascerão na nova plataforma MQB37. Ela está sendo desenvolvida pela marca aqui no Brasil para contar com eletrificação um pouco mais forte. Assim, poderão contar até com um sistema híbrido leve de 48 volts ou híbridos plenos, que é algo que a Volkswagen já oferece na Europa com o T-Roc. Há um tempo atrás a gente já tinha falado da confirmação da Ranger híbrida plug-in que ia ser fabricada na Argentina. Agora a gente flagrou essa picape eletrificada rodando aqui no Brasil em testes. Vale lembrar que a Ford já confirmou a Ranger híbrida plug-in para o Brasil em 2027, sendo importada da Argentina como as outras versões. A picape que vocês estão vendo nas fotos foi flagrada em Tatuí pelo nosso leitor Rafael de Oliveira. Enquanto externamente não tem muita diferença da híbrida plug-in para as demais versões,
a gente pode notar que tem duas portinholas, né? Uma para o abastecimento do tanque de combustível e outra para o sistema elétrico. Outra coisa que a gente já sabe é que a Ranger híbrida plug-in para o mercado brasileiro não vai ter motor a diesel. Ela vai usar um motor de 4 cilindros 2.3 flex, aproveitando do turbo e do downsizing para se integrar com o sistema híbrido plug-in. Essa Ranger híbrida já é vendida na África do Sul, combinando um motor 2.3 turbo e um motor elétrico. Interessante que com o câmbio de 10 marchas automático, ela tem mais torque do que uma Ranger V6 turbo diesel. Então aqui a gente está falando de 279 cavalos e 71,1 kgf de torque máximo combinado. Para alimentar o sistema elétrico e o motor elétrico de quase 100 cavalos, há uma bateria de 11,8 kWh de capacidade. Nos mercados onde essa Ranger híbrida já é vendida, a Ford declara uma autonomia elétrica de até 49 km. Eu também vou destacar um caso que aconteceu aqui na redação nessa semana. Vocês devem ter ouvido falar que a JAC Motors estava meio que saindo do Brasil, em crise e tudo mais, e a gente topou com uma concessionária aqui perto da redação que estava vazia. Enviamos aí o nosso intrépido repórter Thomas Tironi para ver o que estava acontecendo, e a coisa escalou muito rápido. A gente foi de ver por que a concessionária estava vazia para entrevistar o CEO da JAC Motors em menos de 3 horas. O CEO é o Nicolas Habib, e ele contou para o Thomas Tironi que o que está acontecendo é uma forte reestruturação da marca. Eles vão concentrar as atividades de concessionária no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. Segundo o Nicolas Habib, o que vai acontecer agora é o seguinte: a concessionária do bairro do Limão vai ser a concessionária da marca e as vendas para outras localidades vão ser feitas por meio de oficinas credenciadas. Tudo isso para manter a capilaridade do negócio. Então, a boa notícia é que a JAC Motors não vai sair de fato do Brasil. A má notícia é que a operação está bem menor. Tanto que a JAC Motors está falando até de lançamento. Falaram que vão lançar, mas não falaram o quê. Por enquanto, os carros-chefe da JAC Motors no Brasil são o pequeno elétrico EJS1 e a picape Hunter. E nessa edição eu tive que aumentar um pouquinho o Semana Moto. Por quê? Teve um evento no Autódromo de Interlagos que reuniu as principais fabricantes e todo mundo fez um lançamento. Eu não conseguia escolher só um, então eu escolhi 3. O primeiro deles, e talvez o mais importante, foi o lançamento da Honda CB300F Twister 2027. Você, provavelmente como eu, tá meio cansado de ver montadoras aí lançando nova linha de ano modelo e trocando só cor e adesivo, né? No caso da Twister não foi o que aconteceu. Assim como a Honda fez com a Tornado e a Saara 300, a moto ganhou mais eletrônica embarcada, tendo controle de tração, um novo painel digital e principalmente a chave codificada. Aí não adianta michar o miolo, não adianta estourar o miolo da chave, que você não vai conseguir ligar a moto. Só que na Tornado eles foram um pouquinho além. Eles trocaram toda a suspensão dianteira da Twister. Então agora a gente está com um sistema de garfos invertidos. A gente já andou nessa moto e por isso que a Twister está aqui. Se eu já andei, eu vou dar prioridade. E pelo pouco que a gente conseguiu andar em pista, já deu para ver que a CB Twister agora está realmente fazendo por merecer esse nome CB. Antes a CB300F Twister era legal, mas parecia uma moto, digamos, uma CG grande. Agora, pelo comportamento, é uma CB de verdade, tanto que eu senti falta até de motor. Ela está com uma dirigibilidade tão boa que o motor agora parece que tem pouco. Você chega no limite mecânico antes de chegar no limite da suspensão. Tá, mas mudou bastante. Quais são os preços? Primeiro, acabou a versão CB300F Twister CBS, que não tinha o ABS, né? Era só freio combinado. Então a linha começa na versão ABS por R$ 26.880, mais o frete. E eles também apresentaram uma nova versão chamada Twister S. Não pode chamar de Twisters, tá? É Twister S. Ela custa R$ 27.680, traz uma cor e grafismos exclusivos, a mola traseira é pintada de vermelho ao invés de amarela, e ela vem com um assento monoposto, né? Então no lugar do banco do garupa você pode colocar uma capa de plástico para deixar a moto com um visual um pouquinho mais esportivo. A Twister S custa R$ 27.680, mais o frete. E o restante não mudou, mesmo motor, com a mesma potência, com o mesmo câmbio, porém, agora de ciclística ela está bem mais madura. A Yamaha também confirmou duas novidades importantes para o Brasil, lançando a Tracer 7 e a nova R7 por aqui. As duas motos compartilham do mesmo motor bispo de 73,4 cavalos e 6,9 kgfm de torque, mas a Tracer 7 tem uma proposta mais de viagem e aventura, e a R7 é uma esportiva carenada tradicional. A nova Yamaha Tracer 7 deve começar a chegar às lojas agora em agosto, com preço aí de R$ 59.990 mais o frete. Já a nova R7 vai ficar para outubro. No caso da esportiva, também teve o acréscimo aí de um sensor inercial de 6 eixos. Isso aí deriva da R1 e é bom para ajudar no sistema de frenagem em curva. Ela sente o ângulo que você tá para entender se ela pode acelerar, frear ou te ajudar.
Por enquanto, a Yamaha R7 ainda não tem preços. Aí entra a indiana Bajaj. Ela já era acionista na KTM e agora assumiu a marca. E isso também vale para o Brasil. A Bajaj do Brasil está responsável pela produção e venda das motos da KTM por aqui também. Para marcar essa nova fase, a Bajaj lançou as novas KTM 390 Adventure. São duas configurações, a R vai ser a porta de entrada com uma proposta mais urbana e vai custar R$ 33.990, e acima dela vai ficar a versão X, de R$ 37.990. A primeira deve começar a chegar nas lojas em outubro, e a outra em dezembro. Por enquanto, as vendas continuam nas 8 lojas da KTM no Brasil, porém a Bajaj já falou que quer pegar os concessionários da Bajaj e também ajudar nas vendas da KTM, colocando motos da KTM na própria concessionária da Bajaj em um espaço reservado. O motor da 390 Adventure é um monocilíndrico de 398,7 cm3, entregando aí 45 cavalos e 4 kg de torque com um câmbio de 6 marchas, e a refrigeração já é líquida. As diferenças entre as versões R e X está na ciclística, né? A versão mais urbana tem rodas de liga leve de aro 19 na frente, enquanto a off-road tem rodas raiadas de 21 polegadas na dianteira. E fica aí mais uma moto para brigar com o C450, Royal Enfield Himalaia 450 e até com a Honda NX500. E no Momento Inside Events dessa semana, o destaque ficou mais uma vez para a BYD, que não está causando um rebuliço só aqui no Brasil não. Eles foram para o Japão, fizeram um Kei-Car, que é algo específico do mercado japonês, e esse carro já está fazendo sucesso no Japão. O carro que vocês estão vendo nas imagens é o BYD Hako. Ele é menor que um Dolphin Mini, tendo apenas 3,39 m de comprimento. Ele também já é 100% elétrico e foi feito para atender às regras dos Kei-Cars no mercado japonês, que são bem específicas. Por lá, ele custa cerca de R$ 69 mil em conversão direta, sendo que a versão com a bateria maior tem até 320 km de autonomia no ciclo japonês. Uma das regras para os Kei-Cars japoneses é a potência, tanto que o Hako entrega 63 cavalos e 16,3 kgfm de torque apenas. Mas como o carro é pequeno e não é muito pesado, a bateria tem apenas 22,4 kWh. Já a versão mais completa, que tem a bateria maior com autonomia de 320 km, tem 35,84 kWh de capacidade nas baterias. Por enquanto é só, pessoal. Até mais!